após a graça vir e aceitá-los como seu Salvador, porque já não é estrangeiro nem forasteiro. Lembra? O que a palavra do Pai terminou de falar aí, ó? Efésios capítulo 2, verso 19. Assim já não sois forasteiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Forasteiros e peregrinos, já não sois mais, são da família de Deus. Então, se é da família de Deus, guarda o santo sábado, a lei do eterno. Vamos aqui, voltando aqui para a glória de Deus, vamos aqui, ó. E foi chamado amigo de Deus. Vamos lá, voltando aqui, ó, Tiago capítulo 2, continuação aqui do verso 22 ainda, ó. Verso 22 diz assim, ó, se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Aqui, ó, verso 24 ao 26 agora, ó. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. É justificado por obras e por fé. Os dois juntos. Os dois juntos. E aí, você sabia disso? Porque na tua igreja onde você está, não te ensina o evangelho eterno. Mas lembra que obra e fé não salva ninguém. Quem salva é a graça, é Cristo, mas com as boas obras e a fé, testifica que você está em Cristo, colado, casado com a graça. Vamos ler de novo aqui, ó. Aqui, ó. Verso 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Vamos lá, ó. De igual modo, não foi também justificada, olha só, por obras a meretriz Raabe. Ah, mas que eu vou abraçar Raabe, velho, eu vou chegar lá no céu lá e falar, Raabe, você foi a cara. Você foi a cara, Raabe. Lá em Jericó, lá, você foi a cara. Mas sabe por que Raabe foi a cara? Sabe por quê? Porque ela creu que os nossos pais destruíram os reis Amorreu, Jebus. Bota tudo num pacote só assim pra lá. Ou seja, Rabi, bota assim tudo num pacote só que ela creu o que ia acontecer, o que já tinha acontecido, bota. E ela sabia que Jericó ia ser destruída. Ela sabia. Ela sabia. Vamos aqui, ó. Quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, fé e obra casou as duas juntinhas. Vamos lá, continuando, ó, verso 26, ó. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, preste atenção, verso 26. Tiago, capítulo 2, verso 26. Vamos lá de novo, ó. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Copiou? Vamos aqui. Vamos dar um passinho aqui adiante aqui para a glória de Deus. Porque muitos falam isso aí, né? Que Cristo veio, cumpriu a lei no madeiro, que ali foi a lei, acabou com tudo. Não, Cristo cumpriu no madeiro ali, a lei cerimonial, ela já não está mais em vigor. Vamos ver aqui o que fala aqui da lei do eterno. Vamos lá, ó. Romanos capítulo 7, verso 7, verso 7 ao 8.
verso 12 e verso 22. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós, o que o nosso irmão Paulo deixou escrito para nós. Porque lá em Romanos capítulo 2, verso 13, o que ele deixou escrito para nós? Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Vamos lá, Romanos capítulo 7, verso 7 ao 8. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Onde é que está isso aí da igreja, pro chão? Isso é um laitão hebraitão. Aqui está falando de quê? A cobiça. O 10º mandamentozão, Êxodo, capítulo 10, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Nem alguma coisa que pertença ao teu próximo. Pegou a fita. Pega a fita, para a honra e glória de Deus. Vamos aqui. Continuando. Engraçado que tem desculpa para tudo, né? Menos para querer obedecer o nosso Pai, né? O nosso Eterno, né? Quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, nós vemos falando de lei, preceitos e tal, isso, aquilo, outro. Quem foi que guardou o Santo Sábado primeiro? Nosso pai Adão, nossa mãe Eva, no Jardim do Éden. E depois, toda aquela humanidade que foi lá, que depois desobedeceu lá do dilúvio e tudo, mas tinha um que foi fiel. Quem foi ele? Nosso pai Noé, pregador da justiça. O que a palavra do nosso pai fala para nós? Gênesis capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E o que mais? Ó? O nosso pai Noé foi o quê? Pregador da justiça. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo inteiro, o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Se naquele tempo tinha ímpio, tinha pecadores, tinha lei. Sim ou não? Por que o nosso Pai Noé achou graça diante do nosso Eterno? Porque ele foi fiel ao nosso Pai, ao nosso Pai Celestial. E o que mais? Quem foi registrado na Bíblia depois que guardou os mandamentos? Gênesis capítulo 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. As minhas leis. E aí? Depois, no Velho Testamento ainda, registradão, catalogadão na Bíblia, tá quem? Nosso irmão José. Gênesis capítulo 39, verso 6 ao 9. Nosso irmãozão Josuézão, com toda a pancona dele, bonitãozona dele. Quando eu vejo o nosso irmão José, eu falo assim, gatão bonitão, que negócio é esse aí? Rapaz, nós lá feião desse jeito, meus irmãos, vocês são feios assim, que não da igreja de São Bridão. Rapaz, nós feião lá daquele.
naquela terra velha cheia da maçã de pecado, tu era um gatão bonitão, para que negócio é esse aí? Ô Senhor, tem misericórdia de nós. Meus irmãos, orar ao nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós, com essa feiura nossa aí, tá repreendendo essa feiura aí da nossa vida, Senhor, não. Vamos lá, ó. Gênesis capítulo 39, verso 6 ao 9. Potifar tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Escapa. Para que negócio é esse, meu irmão? Ô Senhor, meus irmãos, para com isso, irmão. Como é que o Senhor dá uma boniteza dessa para nós, Senhor? Não, aí, ó. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos de José e lhe disse: deita-te comigo, hebreuzão, gatão bonitão, que eu vou te mostrar com quantos colchões se faz um cangalhão, cheio do espírito, de espírito de pombagira, dalila, vai botando tudo no pacote só para que seja rápido da nossa vez essas tranqueiras. E o nosso irmãozão Josuézão, um gatão bonitão, o Senhor tem misericórdia de nós, botar uma boniteza dessa para nós aí. O nosso irmão Josézão, cheio do Espírito Santão, olhou para aquela tranqueirona e falou assim, ó. Quando eu essa passagem, eu lembro assim, imagina nosso irmão José passando um perrinho com aquela tranqueira cheia de pombagira no encalço dela pra lá. Um hebreuzão, um gatão bonitão, cheio do Espírito Santão, com aquela tranqueira cheia de pombagira no encalço dela pra lá. Esteja arrependido da nossa vida, essa tranqueira aí. Nosso irmão bonitão, um gatão, ela querendo dar um chavão de colchão no nosso irmão Josézão. Aí ele falou assim, cheio do Espírito Santão, ó. José recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, pois és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Dá para você ver? Tinha lei ou não tinha lei? Guardava ou não guardava? E era o quê? O 10º mandamento de novo, a mulher de quem? A mulher do próximo. Só que ali não era a mulher do próximo, ali era a tranqueira, cheia de espírito de dalíria, pombagira do próximo para lá. Aquela tranqueira, querendo dar um chavão de colchão, nosso irmãozão, hebreuzão, gatão bonitão. Toda vez que eu vou falar isso aí, eu não aguento não. A boniteza. Senhor, tem misericórdia de nós. Meus irmãos, clama aí, meus irmãos. Vocês que afeiam assim, igual o degretão, britão. Senhor, derrama um pouco dessa boniteza aí, Senhor. Em cima de nós aqui, tem misericórdia dessas carcaças por aqui. E essa boniteza do nosso irmão José, Absalão, nosso irmão Moisés, tem misericórdia de nós. Até o Saulzão, que era bonitão do ombro para cima. Meus irmãos, vamos clamar o eterno. Vamos lá, para a glória, vamos voltar aqui para a palavra de Deus, aqui para a glória de Deus, amém? Vamos lá, ó. Então, pegou a fita, que os mandamentos do nosso pai não foi estabelecido só para os nossos pais ali no judeu, no deserto, para os nossos pais judeus ali no deserto, não. E lembra, por que que o Lúcifer foi expulso lá de cima? Porque lá em cima tem lei, lá em cima tem lei. E lembra que o santo sábado do Senhor é eterno, é imutável. Viu aí? Nos vídeos anteriores aí? Para você ver como é que a banda toca. Vamos aqui, vamos ver aqui, ó. Porque outros dizem assim ainda, né? Ah, mas Jesus aboliu a lei. Olha só, Jesus aboliu a lei. Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Será que resumiu mesmo? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Mateus capítulo 5, verso 17 ao 18. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Eu te pergunto, eu estou pregando aqui, você está aí. Ainda tem céu, tem terra, tem mar, tem pecado por aí fora, tem pessoas ou não tem? Sim ou não? Ué, então existe lei, sim ou não?
Então existe lei. Não existe? Existe sim, porque nós vamos contemplar onde? Lá em Romanos. Nós vamos contemplar lá em Romanos. Será que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2? Vamos fazer assim, o inverso e reverso para ficar bem beautiful assim, ó. Romanos capítulo 7, verso 7 ao 8, verso 12 e verso 22. Aqui, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado, por quê? Porque nós já fomos lá, nós já voltamos lá. Nós já lemos Romanos 7, mas vamos para ficar bem beautiful de novo, para ficar bem completão. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Mateus capítulo 5, verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Porque o que cumpriu no madeiro foi a lei cerimonial. E aí? Em Romanos capítulo 7, Cristo estava aqui na terra ou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já estava lá na eternidade? Ah, ele já estava na eternidade, não era? Até mesmo porque o Novo Testamento foi escrito 40 anos depois que Cristo foi assunto ao céu. Então a lei moral é para se guardar, sim ou não? Vamos lá. Verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Verso 22. O que nosso irmão Paulo falou? Ó? Porque no tocante o homem interior, tenho eu prazer na lei de Deus. Dá para você ver como é que a banda toca? Vamos aqui ver aqui o que Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40 fala para nós. Meus irmãos, mais 2 leiturinhas, nós vamos encerrar o vídeo aí, amém? Para a glória de Deus, vamos encerrar, fazer o fechamento do sermão aí, encerrar o vídeo, amém? Para a glória de Deus, mais 2 leiturinhas aí, 2 ou 3 leiturinhas, tá bom? Vamos lá, ó, para ficar bem prático aqui, ó. Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós aí, ó. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Conselho de quem? De Satanás para lá. Olha só, na tua Bíblia pode falar assim, ó, mestre. Ou doutor. Aqui na minha tradução vai falar assim, ó. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Grava bem isso aqui, ó. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Lembra? A lei moral? Pergunte para o teu pastor, olha nos meus olhos, pergunte para o teu pastor o que é a lei moral. Pergunte para o teu pastor o que ele vai te dizer. É os mandamentos do Eterno. Só que nós não guardamos o sábado, porque o sábado foi para os judeus. Nós estamos na nova aliança. Na nova aliança foi abolido o sábado. Não, Nanina, não. O negócio é mais sério que você possa imaginar. Vamos lá, ó. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o teu... Olha só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Vou repetir. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração